Uma das coisas que eu mais ouço nessa longa trajetória lidando com cidadania italiana é a frase, né? Será que? E isso é uma das coisas que acabam minando e muitas vezes não só dificultando, mas enterrando o sonho da cidadania italiana. E é disso que eu quero falar com você aqui hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Meu nome é Fábio Barbiero, trabalho com cidadania italiana já há muito tempo e eu quero conversar com você sobre isso porque é interessante observar esse fenômeno do será que. Só para você entender, o processo de reconhecimento, o processo de cidadania italiana, ele tem inúmeras fases e cada fase é complementar à outra. Então a gente começa buscando informações de quem era o antenato italiano, aquele carinha que nasceu na Itália e depois emigrou para o Brasil ou para outro país antes de chegar no Brasil. Aí depois que a gente consegue informações dele, a gente vai verificar se ele não se naturalizou brasileiro. E aí depois que a gente já verificou isso, a gente começa a reunir todos os documentos. E aí depois que a gente tá com todos os documentos em mãos, a gente começa o processo de análise de documentos para verificar se existem erros ou variações. E cada etapa ela é complementar. Por isso que eu falei, ela não faz, na verdade muitas pessoas até acham que dá para fazer, mas é impossível você fazer uma determinada parte do processo sem ter cumprido uma anterior. Então você não consegue verificar se o seu antenato realmente se naturalizou brasileiro, né? Nos processos, uma das fases do processo que a gente chama de emissão de CNN, da certidão negativa de naturalização, sendo que você tem o documento dele em mãos. Não basta ter só o nome dele. Enfim, tem uma série de pequenas coisas. Mas o cerne desse vídeo é o seguinte, o maledeto será que? Muita gente se enrosca, muita gente não progride no processo, muita gente deixa de realizar o processo, ou para no meio dele, ou desiste simplesmente, porque ela fica presa no cávolo do será que. Vou te dar um exemplo prático. Tem gente que está na fase da busca do documento italiano, então existe um garimpo a ser feito, existe a necessidade de encontrar o local onde ele nasceu na Itália e só depois que você tem a informação de onde ele nasceu na Itália, você vai pedir o documento. E aí, neste momento, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que dizem, ok, qual informação que eu preciso? Como que eu faço isso? Eu preciso então pegar as minhas certidões de trás para frente para verificar que a cada certidão minha eu tenho 2 gerações, informação de 2 gerações. Então qual é o passo? Eu preciso pegar a minha certidão de nascimento? Como que eu faço isso? Onde eu fui registrado? Pai, mãe, onde eu fui registrado? Cartório tal. Cartório tal? E ligo pro cartório tal, ou entro no site do cartório tal, e aí eu vou lá, ou vou até o cartório tal, se for interessante, se for rápido, e pego esse documento. E aí, com esse documento em mãos, eu vejo as informações, e aí eu vou fazendo a minha árvore genealógica de trás pra frente. Em algum momento, eu vou chegar nas informações lá do meu antenato italiano, e vou falar, então o nome dele era assim, assim, assado, ele nasceu na data X, ou ele tinha no ano aproximado, e o nome dos pais deles são esses. Interessante. Este é o tipo de pessoa que vai ter o processo de reconhecimento da cidadania italiana muito próximo, porque ele faz o correto. Ele não pensa, ele não discute, ele não fica perdendo tempo. Ele pega a informação e vai cumprindo as metas. Aí vem a turma do será que? Essa pessoa, mesma situação, tá bom? Ela precisa de informações para saber onde o antenato dela nasceu. Aí ela chega e aí ela caiu num vídeo meu, caiu em algum material nosso e ela recebeu a informação. Ok, então eu preciso buscar as minhas certidões no cartório onde eu fui registrado. Ok, aí começa. Mas será que o cartório vai me dar o documento? Mas será que é fácil assim? Mas será que eles vão me mandar pelo correio? Porque hoje em dia, nossa, é complicadíssimo, os correios estão em greve, os correios nunca recebem. E aí ela começa a contar um monte de história para ela mesma. Essa pessoa começa a contar um monte de história e ela não progride no processo. Ela fica parada no será que. E é isso que eu quero te alertar nesse vídeo. O bichinho que fica dentro da sua cabeça, que não quer que você progrida, porque é normal e a gente tem um trocinho dentro da nossa cabeça que quer nos manter na zona de conforto. Não quer que a gente corra atrás. É cansativo, é estressante. Vou ter que alocar recursos. O seu cérebro vai falar, puta, vou ter que alocar recursos para isso. Essa pessoa vai querer mudar de vida. Puta, mas tá tão gostoso assim. E aí você começa a se boicotar. E esse vídeo é importante
para sua vida, tá bom? Não só no mundo da cidadania italiana. É óbvio que eu vou utilizar sempre aqui os critérios, vou utilizar como pano de fundo o mundo da cidadania italiana, mas acredite, a partir do momento, se você é uma dessas pessoas que, ao invés de seguir um plano e não ficar ouvindo o barulhinho, simplesmente seguindo as coisas, você é a pessoa que, ao invés de fazer isso, vive ouvindo a vozinha e fala assim, mas será que o cartório vai aceitar corrigir meu documento? Mas será que eu vou conseguir ir pra Itália? Mas será que eu vou conseguir buscar? Mas será que eu vou ter dinheiro suficiente? Mas será que o euro vai baixar? Mas será que ele se naturalizou? Nossa, mas será que os meus familiares vão vão me ajudar? Ai, cale-se! se você for essa pessoa do será que, para de fazer isso imediatamente. Pare de se sabotar, de se auto-sabotar. Isso tá fazendo com que você perca o foco e, repito, progrida, avance em direção àquilo que você quer. O reconhecimento da cidadania italiana, eu sempre falei, se você tá chegando agora, você talvez ainda não tenha me ouvido falar isso. Para mim, a cidadania italiana é muito mais do que um pedaço de papel. A cidadania italiana me permitiu mudar a minha vida e a vida das minhas filhas. A cidadania italiana me permitiu morar na Itália, a cidadania italiana me permitiu ter uma vida decente, ter uma vida com segurança, enfim, me permitiu viajar pelo mundo. Neste momento eu tô gravando esse vídeo para você, eu tô em Salvador, na Bahia, tanto que eu tô com o mar aqui no fundo. Então assim, eu sei o quão poderoso é o reconhecimento da cidadania italiana para mudar a nossa vida, para ajudar numa série de fatores. Só que você precisa entender que existem situações que você simplesmente cumpre. Para de ficar pensando no que vai dar errado. E eu quero terminar esse vídeo contando uma historinha para ilustrar isso que eu tô falando para você e como isso é muito mais comum do que a gente imagina. Certa vez um rapaz estava dirigindo, voltando para casa, e ele furou o pneu do carro dele no meio de uma estrada. Então ele estava voltando para casa, furou o pneu do carro dele, aquela situação chata de noite, no escuro, tinha que trocar o pneu, ok, fui lá, abriu o porta-mala, pegou o step, na hora de pegar o macaco para trocar o pneu, ele percebeu que o macaco não estava lá. Por algum motivo, sumiu o macaco dele, ou ele tirou da outra vez, ele não sabia os motivos, mas o fato é, ele precisava trocar o pneu do carro dele e o macaco tinha sumido. Só que, felizmente, embora ele estava numa estrada, tinha uma rua paralela, ele avistou numa ruazinha paralela e tinha uma casinha, na verdade tinha várias casinhas, mas uma delas estava com uma luz acesa e tinha uma caminhonete fora. E ele pensou, meu Deus, que bom, tenho lá uma pessoa que tem um automóvel que vai poder me ajudar e vai me emprestar o macaco dele. Eu só preciso do macaco rapidinho para eu trocar o pneu do meu carro e ir embora. E aí então ele foi, fechou o carro dele, colocou o step de volta, deixou tudo organizadinho e começou a caminhar em direção, era rapidinho, era 5 minutos de caminhada, se não nem isso. E a cada vez que ele se aproximava dessa casa para pedir um macaco emprestado, ele começava a utilizar este Mamma mia! Será que o cara não vai me emprestar um macaco? Não é possível que alguém vai se recusar. Eu tô ali, ó, tá aqui o carro, dá pra ver daqui, eu não vou roubar o macaco dele. Nossa, será que ele seria tão cretino assim que ele não me emprestaria o macaco dele? Nossa, eu não acredito. Quem que não empresta um macaco pra uma pessoa? E aí ele foi caminhando. Nossa, não, gente, imagina. Calma, fulano, calma, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, né? Afinal de contas, quem não empresta um macaco? Não, mas e se ele não Gente, se ele não me emprestar um macaco, eu não vou conseguir ir embora. Eu vou ficar aqui preso. Eu vou amanhecer, eu não tenho como ligar, porque acabou o celular, a bateria do meu celular, não consigo nem ligar para um reboque. Meu Deus, e agora? Não, é inacreditável como as pessoas são cretinas nesse mundo, como as pessoas não ajudam as outras. E quando ele menos percebeu, ele estava de frente para a porta daquela casa, onde ele ia pedir um macaco emprestado. E aí ele tocou a campainha, o cara abriu a porta, falou, boa noite, tudo bem? Tudo bem nada, eu acho um absurdo, pega esse macaco e enfia onde você quiser, come esse macaco. E foi embora. Essa historinha ilustra que tudo existe, o fato e existe todas as histórias que a gente conta na nossa cabeça. E você não tem noção da quantidade de vezes que eu vejo pessoas criando histórias na sua cabeça, criando suposições, criando situações, ao invés de resolver o problema. Porque, veja, sempre nós temos um fato e o resto, e o barulho. Não sei se você sabe, mas eu sou criador da Escola da Cidadania Italiana. Benvenuto! Benvenuto alla Scuola della Cittadinanza Italiana.
É uma área de membros onde eu já acompanhei quase 2.000 pessoas que passaram por lá e que obtiveram o reconhecimento da cidadania italiana com a minha ajuda. E não foram poucas as vezes que chegaram alunos lá exatamente com o será que é na cabeça. Por exemplo, uma história recente, a cada 15 dias eu tenho encontros, né? Eu abro a câmera e a gente fica no Zoom conversando, e uma aluna falou assim: Fábio, eu preciso da sua ajuda, eu não estou conseguindo encontrar o documento da mulher do italiano. E aí eu perguntei para ela, mas por que você precisa desse documento para o seu processo? Esse documento não é um documento válido para o processo de reconhecimento. E ela falou assim, não, mas eu vou precisar corrigir alguns documentos brasileiros e eu vou precisar deste documento. Eu falei assim, o cartório te pediu esse documento? Aí ela falou assim, não, eu não entrei em contato com o cartório ainda, mas eu tenho certeza que eles vão pedir. É o será que em outras palavras, né? Veja, fato. Ela precisava corrigir documentos brasileiros. Esse é um fato. Ela precisava corrigir os documentos brasileiros porque nos documentos brasileiros o nome do italiano e da sua mulher estavam errados. Qual era a ação? Qual é o plano de ação? Quando eu estou lá na escola, eu traço planos de ação com os alunos. Qual era o plano de ação dela? Entrar em contato com o cartório, solicitando a eles a correção dos documentos. Com base nas informações que o cartório desse para ela ia agir de forma A, B ou C. O fato é, você precisa da informação do cartório. Ela não entrou em contato, ela não fez a única coisa que ela precisava fazer, que era entrar em contato com o cartório. Ao invés disso, ela começou a contar toda uma história na cabeça dela. Eu tenho certeza, e ela disse, né? Eu tenho certeza que eles vão me pedir esse documento, porque eu já ouvi... E aí as pessoas começam a justificar, e aí a justificativa é pior, porque eu vi em grupos de Facebook as pessoas dizendo que lá os cartórios não corrigem se você não apresentar a certidão X. Tem cartório, eu ouvi o fulano falar. E aí eu falei para ela, para tudo, eu não vou responder a sua dúvida, eu me recuso a continuar te ajudando, só que não, a ir por um caminho que não é o caminho que você tem que ir. Então esquece a busca do documento italiano, vá amanhã no cartório, porque no dia, nossos encontros eram tarde, não daria tempo, vá amanhã no cartório, vá lá e fale que você quer corrigir esses documentos e pronto. O que aconteceu? Ela foi corrigir os documentos, sequer pararam para perguntar se precisavam, eles não levaram nem em consideração, ou nem passou pela cabeça do funcionário ou do oficial pedir documentos adicionais, porque os documentos que ela já tinha eram suficientes. Veja, esta pessoa estava sofrendo com a ideia de ter que pegar um documento italiano, de ter que pegar como que eu vou conseguir esse documento na Itália? E ela estava há semanas sofrendo com uma situação que ela não precisava e nunca precisou se preocupar, porque não era o fato. O fato era, eu preciso corrigir meus documentos. Então eu termino esse vídeo te convidando a olhar para o seu processo de reconhecimento. Eu não sei em qual etapa você está do seu processo. Você pode estar no início, você pode estar no meio, você pode estar no fim, não importa. Eu quero que você olhe para onde você está no seu processo neste momento e veja, tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo? Tem alguma coisa, eu estou no será que, ao invés de tomar a decisão que eu preciso tomar? Se tiver, você para, esquece a vozinha que está falando que, mas será que isso vai dar certo? Será que blá, 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 blá? E foca naquilo que você tem que fazer. E depois, se for o seu caso, eu quero que você volte aqui e deixe um comentário aqui no nosso canal. Como que foi? Qual era a fase do processo que você estava empacado ou empacada e que por causa desse vídeo, por causa dessa dica, por causa dessa tomada de consciência, você percebeu, resolveu e conseguiu avançar mais um passo, tá bom? Mais uma vez, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui no canal. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Esse canal é um projeto novo, saímos de um canal que tinha quase 100 mil inscritos e começamos do zero. Por quê? Porque eu estou empenhado em ajudar quem quer ser ajudado. Aqui você vai encontrar informações claras, objetivas, precisas, sem achismo, sem pitaco, sem mimimi. Exatamente por quê? Porque aqui não tem será que você... Aqui você vai ter o reconhecimento da sua cidadania italiana desde que você siga o método, desde que você simplesmente faça aquilo que tem que ser feito, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!